A gente volta a falar de temporada de resultados aqui no Brasil, porque a mineradora Vale reportou um prejuízo líquido de 3 bilhões e 800 milhões de dólares neste quarto trimestre. Este resultado se dá por um impacto de baixas contábeis para a companhia. Mas apesar do prejuízo, a empresa apresenta um EBITDA ajustado de 4 bilhões e 600 milhões de dólares entre outubro e dezembro do ano passado. Converso agora sobre estes resultados com o diretor financeiro, o CFO da Vale, Marcelo Batti. É um prazer tê-lo por aqui, meu caro. Seja bem-vindo. Uma ótima tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Só para deixarmos claro a quem nos assiste, o que a gente está falando sobre quando a gente menciona baixas contábeis para o resultado da companhia, o que acabou afetando a empresa no final do ano passado e levando esses números para o negativo, ao menos no resultado de competência que a gente vê na DRE. A companhia teve uma geração de caixa muito forte no período, mas foi afetada por alguns ajustes contábeis relativos principalmente à nossa operação de níquel no Canadá, onde nós tivemos, em função de cenário de preços de níquel, que fazer o ajuste do valor de alguns ativos. Então, são valores que não afetam a geração de caixa da companhia, tem um efeito contábil, mas do ponto de vista da performance operacional, nós fomos muito bem. Perfeito, a operação bastante forte, inclusive a gente vê resultado no crescimento do valor das ações no mercado, bastante resiliente a Vale ao cenário. E eu gostaria de entender como é que vocês avaliam este 2025 como um todo e como que a gente entra em 2026, já com este primeiro trimestre praticamente chegando ao fim. Durante o ano todo de 2025, existiu uma preocupação no mercado entre os investidores em mineração sobre a sustentabilidade dos preços do minério de ferro ao longo do tempo. Acho que o mercado foi perdendo um pouco desse medo ao longo do ano de 2025 e se convencendo de que o nível de preço que a gente tinha ia ser mais ou menos o nível de preço médio que a gente ia encontrar para frente também. Nós começamos 2026 com um nível de preço de minério bom, principalmente para uma mineradora de baixo custo como a Vale. E isso aliado à nossa performance operacional, onde a gente tem conseguido fazer volumes muito interessantes a custos de produção bastante competitivos, tem mantido o nosso resultado num patamar um pouco acima daquilo que os investidores esperavam, e por isso a gente tem tido uma performance sustentada do ponto de vista de valorização das ações acima dos nossos concorrentes. Temos recentemente as projeções de crescimento da economia chinesa. A gente sabe que o mercado de minério de ferro é bastante forte, pujante, de envio de materiais ao país. 4,5% a 5% de crescimento projetado pela China. Essa é a menor taxa em décadas, mesmo sendo proporcionalmente aí muito acima do que o Brasil cresce e outros países do mundo crescem também. Como é que vocês enxergam essas projeções e efeitos para a Vale e para outras mineradoras num cenário de bastante incerteza geopolítica, Marcelo? Nós tivemos, eu estive pessoalmente na China mês passado, encontrei com alguns clientes e vi um cenário bastante promissor e bastante positivo no mercado chinês. A economia de fato vai crescer 4,5%, 5% ao ano, existe uma série de incentivos do governo para que isso aconteça. Isso significa que para o nosso mercado, que é o mercado de minério de ferro, vai crescer muito menos que isso, porque na verdade o setor de real estate, né, o setor imobiliário, que é um dos motores de crescimento da China e um setor muito importante para nós, ele está mais estagnado. Então, o consumo de minério de ferro da China vai ter um crescimento menor do que esse 4,5%, 5%, vai estar na ordem de 0 a 1%, mas ainda assim muito saudável, porque é um mercado muito grande, ainda que ele não cresça muito, ele é muito expressivo e responde por mais de 50% do mercado global. Então, esse cenário da China, do crescimento de 4,5%, 5% da economia, ele é um cenário positivo para o minério de ferro, ele é um cenário que deve sustentar os preços em um patamar bom, e ele, aliado ao fato de que outras regiões do mundo, principalmente a Índia, o Oriente Médio e o Sudeste Asiático estão crescendo, isso faz com que a gente consiga manter um nível de produção, um nível de consumo muito interessante no mundo, um nível de preços bastante razoável, que aliado, mais uma vez, ao fato de que a gente é um produtor de baixo custo, gera uma situação favorável para mineradoras como a Vale para fazer resultados bastante expressivos durante o ano de 2026. Perfeito. Você enxerga neste momento no mercado uma demanda por materiais de maior qualidade que poderia favorecer a Vale nesta corrida por estas grandes economias que demandam minério de ferro exteriormente aqui ao Brasil?
Esse é um upside ainda, né? Quer dizer, nesse momento, a demanda por produtos de graus de ferro maior ainda não está no nível que a gente esperava que pudesse estar, e isso favoreceria muito a Vale, porque a gente consegue produzir minério num nível de qualidade superior à maioria dos nossos pares. Isso ainda não está acontecendo nesse momento, o mercado ainda está um pouco pressionado por preços, mas isso pode ser um cenário que favoreça ainda mais a situação da Vale. Alguma perspectiva para que o mercado faça essa mudança? Quando a gente fala de pressão por preços, qual seria talvez uma margem de preços interessante para o minério que vá favorecer essa tese de maior qualidade, que a Vale tanto abraça e que pode favorecer a companhia no futuro? O que acontece é que, do ponto de vista do preço do aço no mundo, a gente tem uma situação hoje que não tem margens tão favoráveis assim para o produtor de aço. Por uma série de razões, mas principalmente porque a China, como tem um excesso de capacidade doméstica, ela tem exportado muito aço e com isso ela acaba pressionando um pouco a margem no resto do mundo. O que pode mudar esse cenário é uma pressão maior e uma aceleração na direção da descarbonização. Para fazer uma produção de aço mais descarbonizada, você precisa de minério de maior qualidade, que é o que a Vale produz. A gente acredita que, ainda que no curto prazo isso não esteja ocorrendo, isso seja uma tendência de longo prazo que vai nos favorecer. Então, o mundo vai precisar descarbonizar a produção de aço, para isso vai precisar de minério de maior qualidade, maior teor de ferro, e isso vai favorecer a performance da Vale. Perfeito. Nós tivemos recentemente anúncio de remuneração aos acionistas por parte da Vale, remuneração bilionária para quem tem ações da companhia. Eu gostaria de entender como neste cenário de eventualmente novos investimentos, investimentos principalmente em metais básicos, em novas plantas, ou mesmo em plantas que já são maduras, mas que vocês querem aumentar a produtividade, como que isso vai ser equilibrado com a distribuição de dividendos e proventos aos acionistas? Como é que está essa cabeça da Vale para fazer CAPEX, para investir na operação a partir de agora? Por favor, Marcelo. Essa é uma ótima pergunta. A Vale vai investir esse ano em torno entre 5,4 e 5,7 bilhões de dólares. Esse é o nosso plano de investimento esse ano. E a longo prazo deve ficar em torno de 6 bilhões de dólares, mais ou menos, por ano, né? Que é um volume bastante expressivo. A nossa geração de caixa e a nossa situação patrimonial, quando a gente olha para o nosso balanço, permite que a gente faça esses investimentos e ainda assim continue pagando dividendos de uma maneira bastante expressiva. A gente tem uma política de dividendos mínimos que já prevê um valor expressivo e a gente tem nos últimos anos conseguido pagar acima do dividendo mínimo, pagando dividendos extraordinários a partir de uma geração de caixa muito positiva. Então a perspectiva é boa. A gente, obviamente, como está num mercado que tem muita volatilidade, ou pode ter muita volatilidade de preços, é difícil você prometer um determinado nível de dividendos, mas o cenário é favorável. Por exemplo, para a operação em 2026, há destaques do início, até do ramp-up de alguns projetos interessantes. Primeiro Vargem Grande, depois Capanema. E eu gostaria de entender o que a gente pode esperar de operacional mesmo, com esses projetos iniciando a operação dentro do portfólio de ativos da companhia, por favor. São projetos importantes para a Vale que vão nos ajudar tanto a entregar o volume de produção que a gente prometeu para o ano, quanto também a reduzir os nossos custos, porque esses são projetos que entram com um nível de custos operacionais abaixo da nossa média e ajudam a puxar essa média para baixo. Então, aqueles guidances que a gente deu para o mercado em termos de volume de produção e custo de produção, já assumem que esses projetos vão entrar e eles estão entrando bem e vão contribuir para o nosso resultado ao longo desse ano de 2026 e para os anos à frente. Quando a gente olha para investimentos, e aí partindo para a Vale Base Metals, divisão da Vale de materiais básicos, estes que estão no centro das discussões globais de novos investimentos, de tentativa de dar qualidade para esses investimentos fora da China, por exemplo. Como é que vocês estão lidando com essas perspectivas? Sei que a Vale tem um forte plano de investimento, por exemplo, para a exploração de cobre, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Esse é o foco da companhia, explorar cobre, ou há outro material que vocês acreditam poder ser muito competitivos no mercado global, Marcelo? Olha, toda essa demanda por metais que decorre do crescimento, principalmente do mercado de tecnologia, de inteligência artificial, de data centers, ele favorece a utilização tanto do minério de ferro quanto do cobre e outros metais. No caso do portfólio da Vale,
O minério de ferro a gente já falou um pouco, o cobre, a Vale hoje produz em torno de 350 mil toneladas por ano e nós temos o potencial de chegar nos próximos 10 anos a 700 mil toneladas, que é o dobro do que a gente tem hoje. Isso vai ser feito com investimentos orgânicos, investimentos nos ativos que a gente já tem, principalmente na região de Carajás aqui no Brasil, que tem um potencial de crescimento enorme. Esse volume de investimentos de 6 bilhões de dólares por ano, sobre o qual eu falei, que esse ano vai ser entre 5,4 e 5,7, ele já prevê dentro dele esse crescimento do cobre. A gente está muito otimista em relação a esse crescimento, ele é uma produção para a qual a gente já tem as reservas, a gente tem a capacidade de desenvolver isso dentro de casa, e hoje esse é o foco da companhia. A companhia pode fazer outras coisas, mas o foco hoje é entregar esse crescimento no minério de ferro, redução de custo no minério de ferro, crescimento no cobre e a redução de custos também na operação de níquel, que é uma outra operação importante para a gente, principalmente no Canadá, onde a gente está colocando um foco muito grande de eficiência operacional. Mas em termos de crescimento, o cobre hoje é o nosso grande foco e é um produto que tem, ao mesmo tempo, uma certa complexidade para aumento de produção no mundo inteiro, e um crescimento de demanda bastante expressivo. Perfeito. Há um movimento global para a formação de um bloco que busque equilibrar os preços de minerais críticos, entre cobre, níquel ou outros, por exemplo, materiais que a Vale não trabalha diretamente, mas estes dois estão em destaque. Os Estados Unidos faz essa promoção para, primeiro, definir parâmetros para a comercialização destes materiais críticos e também até definir preço. Como é que a Vale enxerga este movimento? Pode trazer mais investimentos realmente para o desenvolvimento aqui no Brasil? Como é que vocês enxergam, talvez, esse comprometimento com uma estabilização do mercado e talvez essa tentativa de minar o domínio chinês para minerais críticos? Existe no mundo ocidental, né, liderado pelos Estados Unidos, uma preocupação para garantir o acesso a custos razoáveis a minerais críticos, né? Para nós, esse é um processo que a gente monitora com bastante interesse, porque, por exemplo, no mercado de níquel, a Vale produz níquel no Brasil e no Canadá, principalmente no Canadá, e hoje nós somos o maior produtor de níquel do mundo no mundo ocidental, né? Obviamente que a produção no mundo oriental, na Indonésia e na China é bastante grande, maior que essa, mas dentro do universo ocidental nós somos o maior produtor e a gente poderia se beneficiar desse tipo de visão de que o mundo ocidental deveria ser cada vez mais autossuficiente em minerais críticos. Então, isso é uma coisa que pode viabilizar investimentos, é lógico que a gente olha com bastante cautela, mas é do nosso interesse e na medida em que haja uma formação de blocos consistentes para suportar esse tipo de negócio, a gente vai querer participar e tem todas as condições e a competitividade para participar disso. Marcelo Batti, CFO da Vale, sempre bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima, Marcelo. Bom trabalho. Muito, muito obrigado. Até.